Vamos falar sobre a caixa de vidro na qual nós vivemos aprisionados dentro. Até o final deste pequeno vídeo, quero que você reflita e pense sobre esta caixa de vidro, tá? Esta caixa de vidro, ele se torna o teu mundo, se torna os teus limites e se torna o que você acha que é a sua realidade, tá? Ok, vamos lá, do que eu estou falando? O que eu vou trazer aqui para você agora é uma explicação clara para você entender o poder de um paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma palavra pouco usada em nosso idioma e por isso a necessidade de entendê-la não é muito clara para nós, e muito menos quando nós falamos em mudar o nosso paradigma, é menos claro ainda, tá? Então vamos lá. Você já assistiu ao filme Rango? Tá? Rango, tá? Você já assistiu? É um pequeno desenho, é um desenho na verdade, né? E o Rango, ele é na verdade um camaleão. Se você não assistiu, deve ter na Netflix, tá? Assista, vale muito a pena. E o filme Rango, ou o Rango, né? Ele traz para nós uma visão claríssima do que é um paradigma. Claríssima, tá? Bom, como que começa o filme? Começa com ele interpretando uma peça de teatro, né? E aí parece que ele está na beira da praia, interpretando uma peça de teatro. E aí ali naquela peça de teatro ele se questiona: quem sou eu? Né? Quem sou eu? E aí ao mesmo tempo ele diz: eu posso ser quem eu quiser. E aí ele começa a interpretar os 1001 papéis que ele pode fazer. E ele tem um peixinho de plástico que ele brinca e uma pequena boneca sem cabeça que ele brinca só com um braço. E de repente acontece o que? Ele vai tomar um copo de água e de repente aquela água voa. E aí você percebe o quê? Que o carro que ele estava sendo transportado sofreu um acidente. E que aí você vê que o mundo dele começa a voar porque ele estava dentro de uma caixa. Ele estava dentro de uma caixinha aonde ele vivia preso, né? E este carro ao qual estava sendo transportado eram os donos dele. Então acontece esse acidente, a caixa cai no asfalto, quebra e ele se vê pela primeira vez livre. Só que ele nunca esteve livre. E aí ele não percebe que ele está no meio de uma BR. E aí os carros começam a atropelar, batem, jogam ele longe, ele começa a correr para cá, para lá, porque ele nunca esteve naquela situação. Bom, ele encontra ali alguém que o ajuda, é um tatu, na verdade, que o ajuda a atravessar. Ali no filme Rango, o maior desafio para quem vivia ali naquele deserto, para os animais, era a travessia, tá? E esta travessia, ela justamente representa enfrentar os nossos medos, nossos desafios. Quando o Rango sai daquela caixa, né, de vidro, encontra este tatu, ele pergunta onde tem uma cidade, e o tatu indica para ele aonde ele tem que seguir, e ele segue no meio do deserto, sozinho, passa por alguns desafios, chega em uma cidade, e nessa cidade ele chega numa determinada região, escurece e ele acaba deitando dentro de um tubo, né, de uma boca de um tubo que tinha lá, de um cano, enfim. E de uma altura ele estava tendo um sonho e ele acaba acordando, sonhando que estava se afogando. E realmente estava, porque daquele tubo jorrou água. E esta água estava sendo jogada no deserto. Bom, o que acontece? O Rango encontra ali uma mocinha que o dá uma carona até a cidade, né? Então eles são todos animais, né? Eles são desenhinhos. Mas super interessante. Quando ele chega na cidade, alguém o pergunta: quem é você? Quem é você e de onde você veio? E aí ele lembra daquilo que ele dizia lá dentro da caixa: eu posso ser quem eu quiser. E aí ali ele inventa que ele é o quê? Um cowboy fora da lei que veio de muito distante do oeste. Mas ele não era, ele era um simples camaleão de dentro de uma caixinha. Ele interpreta por um tempo aquele teatro dele, e o que isso nos mostra?
que muitas vezes nós acreditamos nas pessoas que chegam até as nossas vidas e dizem, eu sou fulano, eu sou ciclano, né? E nós vemos muito na internet, eu tenho isso, aquilo, eu fiz isso. Inclusive o Rango, ele inventa uma história que ele matou os irmãos Brothers, né? Que são 7 criminosos e matou todos com uma bala só. Então ali ele fica famosíssimo, acaba se tornando até o delegado da cidade ali, e é tudo mentira. Ele apenas foi contando. Como as pessoas não têm como conhecerem a história dele, acreditam. E ali, naquela cidadezinha que se chama Poeira, o problema deles é a água. Então, toda quarta-feira, o prefeito da cidade vem até uma torneira que tem alta, né? E aquela torneira representa muitas vezes as promessas religiosas. Se você assistir, você vai perceber que tem muita simbologia religiosa. Eles fazem uma oração e ele faz uma pregação para abrir a torneira. E ele abre a torneira e só sai barro. E por que ele estava fazendo aquilo? Ele estava represando a água logo acima para comprar as terras deles, porque eles queriam passar com o progresso por ali. O que acontece? Quando a mocinha que deu a carona para o Rango tenta contar para as pessoas que alguém estava jogando água no deserto, eles não acreditam nela. A chamam de louca, né? Quantas vezes em nossas vidas alguém tenta nos contar uma verdade, algo que ela viu e que vai nos levar à liberdade, vai nos levar a entender por que vivemos na escassez, e nós achamos que aquela pessoa é louca porque outra pessoa que nós confiamos nos fala as coisas, nos diz as coisas e nós achamos que é verdade. Naquela simbologia era o prefeito, que também era o pastor, e ele estava dizendo que a água vinha por aquele cano, ele estava dizendo que tinham problemas de água. As pessoas acreditavam nele sem tentar entender o porquê. Quando eles foram tentar entender o porquê, eles descobriram que era o prefeito, que estava fazendo represas logo acima, impedindo a água a vir. Aí depois acontece um monte de outras coisas que eu sugiro que você assista ao filme. Vai valer muito a pena, até onde o Rango descobre que de fato ele pode ser quem ele quer ser, que ele se torna um homem corajoso, salva a cidade. Mas existem 2 pontos cruciais aqui que eu quero que você pense. O primeiro, você sabia que todos nós vivemos dentro desta caixa onde começa o filme do Rango? Todos vivemos dentro desta caixa onde nós, de fato, nós acreditamos dentro desta caixa, podemos ser quem nós quisermos ser. Então, ali dentro dessa caixa, nós poderíamos escolher ser médicos, poderíamos escolher ser advogados, podemos escolher ser o que quisermos. E nós, de fato, escolhemos. Só que depois que nós escolhemos algo, nós colocamos aquilo em nossa mente e acreditamos que aquilo é tudo que nós somos capazes de ser. Nós nos tornamos aquilo. E aquela caixa, ela faz o quê? Ela protege essa crença. Ela não nos deixa ver o mundo de forma diferente, ou ela faz até nos sentirmos protegidos do mundo. E ela, obviamente, é para nós o que aquela caixa faz, uma prisão. Esta prisão são os nossos paradigmas. São as nossas crenças. As nossas crenças, elas são verdades que outras pessoas nos contaram. Tá? Opa, passou um caminhão aí. São coisas que as pessoas nos contam e que nós botamos na cabeça como sendo verdade. Aquelas pessoas lá da cidade onde o Rango chegou não viviam em uma caixa de vidro como ele vivia, mas viviam dentro de uma caixa baseada nas mentiras que o prefeito contava. Elas viviam acreditando, elas tinham esperança que o prefeito era a grande autoridade da cidade, o grande protetor, e era o maior vilão. Por elas acreditarem cegamente naquela pessoa, elas eram enganadas, prejudicadas e muito tinham as suas fazendas compradas a preço de banana, de poeira, literalmente por litros de água. A água lá naquela cidade, então, é a moeda de troca. E eles diziam, quem controla a água, controla tudo. Dizendo, quem controla o dinheiro, controla tudo. Tá? Então, eu quis trazer para você essa metáfora aqui. É bacana você assistir ao filme do Rango com essa visão. E você entender que é só quando o Rango decide, de fato, buscar a verdade, e que ele decide enfrentar seus próprios medos, que ele decide acreditar de verdade que ele pode ser quem ele quiser ser, que ele pode ser o grande herói, que ele pode ser o próprio herói, que ele pode fazer a diferença, que ele enfrenta o desafio, que ele acaba enfrentando esqueci o nome, mas é um Snake,
que é uma cobra gigante, que é o grande marginal ali, o cangaceiro, o assassino da vila deles ali. Quando ele resolve enfrentar isso, ele consegue a liberdade, aí depois eles conseguem a água novamente. Vale a pena você assistir. O que este filme do Rango nos traz é o seguinte: o poder da superação dos nossos limites através da descoberta da verdade sobre as mentiras que nos contam. E tudo começa quando ele consegue sair daquela caixinha e vai se aventurar no deserto. Assim deve ser a sua vida. Se você passar a vida toda presa dentro desta caixa, onde disseram é aqui que você vive, aonde alguns confortos que você consegue, o Rango tinha água, tinha alguns brinquedos, mas era um mundo extremamente limitado. E é assim que muitas vezes nós vivemos. Temos alguns brinquedos na nossa vida, né? Temos algum conforto, como um empreguinho que nós trabalhamos, né? Um carrinho, uma casinha. Mas é aquilo. A vida se repete. Hoje pela manhã eu fiz um post no Insta e convidei as pessoas a olharem para a própria vida, a analisarem como a vida se repete. Sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas soluções, sempre o mesmo trabalho, sempre as mesmas dores, as mesmas piadas, o mesmo tipo de se vestir, sempre a mesma comida, sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas pessoas. E assim nós passamos 40, 50, 60, 70, 80 anos da nossa vida fazendo a mesma coisa dentro desta caixa, acreditando naquelas coisas que alguém nos disse. Como era, por exemplo, o prefeito ali na cidade, que dizia e o povo aceitava, acatava. Quantas coisas iguais a essa acontecem em sua vida? Quantas coisas os seus líderes religiosos te disseram que você nunca questionou? E se não for verdade? E se não for verdade, quantas coisas sobre você, seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos disseram quando você ainda era uma criança? Ah, você não é capaz, você é incompetente, você não faz nada direito, você nunca vai ter dinheiro. E aquilo se tornou a tua caixa, o teu box. Muito se fala em pensar fora da caixa, mas o que é pensar fora da caixa? Então, hoje é muito importante você fazer essa reflexão, e se você não olhar para a sua vida e perceber que existe um ciclo de marasmo, você não vai entender que de fato você está dentro de uma caixinha. Deve ter algo ali fora, deve ter um grande deserto a ser explorado, deve ter cidades com outras pessoas para conhecer, devem ter outros desafios, devem ter outras coisas que eu possa me tornar, outros papéis que eu possa executar. Agora, qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que a grande maioria das pessoas espera que as suas vidas mudem, mas elas não querem mudar. Elas não querem sair da caixa, tá confortável ali na caixa, imagina, sair da caixa, ter que enfrentar essas aventuras aí fora, né? E este é o grande segredo, este é o grande diferencial. É por isso que tão poucas pessoas mudam suas vidas. Porque elas não esperam que alguém abra a torneira, como o prefeito abria a torneira, e no dia em que alguém chega e diz, olha, não tem mais água, você acredita também. Como, por exemplo, olha, veio uma grande crise, nesta crise não vai ter dinheiro para ninguém, não tem mais oportunidade no mercado, o mercado saturou, é melhor você se apegar ao teu empreguinho, é melhor você me vender por este preço, porque não tem mais oportunidade, não tem mais concorrência, vai acabar esse negócio. E se não for verdade? E se alguém estiver mentindo para você? Somente pessoas que aprendem a pensar de verdade, que é por isso que quem pensa enriquece, eu não vou me cansar de comentar sobre isso. Somente as pessoas livres de pensamento, capazes de questionar, aquelas pessoas que ocupam papéis de autoridade em nossa vida, capazes de perceber que são apenas pessoas que têm objetivos particulares, que falam o que é preciso falar para conquistar os seus objetivos, é que nós vamos começar a perceber e nos questionar. E se não for verdade o que eu acredito? E se eu vivi a minha vida toda baseado em mentiras? E se eles mentiram para mim para se beneficiar? Para fazer isso, você tem que sair da caixa. Você tem que ter coragem de questionar. E isso chama-se mudança de paradigmas. Isso chama-se mudança de paradigmas. Então, sempre que eu convido você, faça o treinamento, mudança de paradigmas. O que eu estou tentando dizer para você, aprenda a quebrar esse vidro. Aprenda a sair desta caixa, aprenda a questionar essas
verdades absolutas que você acredita que não são verdades. Na sua grande maioria não são. Como, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço: com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? Com quem? A pessoa que te ensinou a ganhar dinheiro era rica. Essa pessoa tinha de fato dinheiro, ela tinha autoridade, ou a pessoa te ensinou baseado naquilo que disseram a ela? E quem disse a ela? Quando disse a ela? E a pessoa que ensinou a ela era rica? Então é assim que as mentiras vão se propagando em nossa vida, de geração em geração, e nós permanecemos presos dentro desta caixa. Então a pergunta que eu te faço agora, se você olhar ao seu redor, olhar para a sua vida, qual é a sua caixa? Como que eu faço esse exercício, professor? Como que eu posso descobrir qual é a minha caixa? Faça uma retrospectiva dos últimos 10 anos. 10 anos tá bom, tá? De 10 anos para cá, quanto por cento você aumentou o teu salário? Quantas profissões diferentes você tentou? Você faz o que você verdadeiramente ama? Nesses 10 anos para cá, tá? Quantas promessas de final de ano você fez? Quantas coisas você disse que faria diferente e que nunca mudou, não fez nada, continua sempre fazendo a mesma coisa? Faça essa retrospectiva. O quanto a sua vida mudou em 10 anos. Olhe para a sua rotina. Aonde você vai nos finais de semana? Com que tipo de pessoa você se relaciona? Outra coisa, nesses 10 anos, quantas comidas diferentes você comeu? Ou você come sempre a mesma coisa? Ah, mas eu gosto. Não, você foi programado. Quantas vezes você mudou o seu jeito de vestir? Quanto você ampliou o teu capital? Quantas cidades você conheceu, lugares diferentes? O que eu estou te perguntando é, o que mudou nos seus últimos 10 anos? Mudou? Você mudou muito ou a sua vida continua absolutamente ou praticamente a mesma de 10 anos atrás? Por quê? Infelizmente, a grande maioria das pessoas vive a vida toda da mesma forma sem perceber. Isso é paradigma. Isso é viver dentro de uma caixa. E alguém construiu essa caixa para sua mente. Não se iluda. Existem forças maiores do que nós, seres humanos, que sabem como nós, seres humanos, agimos, pensamos, que têm interesse para nossa mente bloqueada. Isso nós chamamos de expansão de consciência. E nós temos seres humanos que têm interesse na sua alienação, na sua mente bloqueada, na sua incapacidade de ver a verdade, na sua incapacidade de questionar a verdade. Quanto mais tanso, tonto você for, melhor para quem tem o poder da informação, da influência, para quem tem o poder de abrir ou fechar a torneira. Você precisa despertar, precisa acordar, precisa entender que você pode ser quem você quiser ser. Assista ao Rango. Eu posso ser quem eu quiser ser. Mas, para ser quem você quiser ser de verdade e descobrir quem você é de verdade, tem que sair da caixa e viver aventuras ali fora. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Mudança de paradigmas é o caminho mais importante que uma pessoa pode trilhar. E eu sempre digo, na hora de fazer um treinamento, na hora de buscar conhecimento, mudança de paradigmas deveria ser o primeiro passo que uma pessoa dá. Mas acredite, é sempre o mais difícil, é sempre o último que a pessoa decide a fazer. Por quê? Porque as pessoas querem que as coisas mudem, mas as pessoas não querem mudar. Bob Proctor dizia sempre, as pessoas não são contra a mudança, as pessoas são contra mudarem, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para você, as coisas não mudam, o mundo não muda, as pessoas não mudam, você muda. E quando você mudar, todas as coisas ao seu redor mudam, inclusive as pessoas, a sua convivência, enfim. Quer mudar? Quer que as coisas mudem? Mude você. Saia da caixa, expanda seus horizontes, tá ok? Então, meu conselho, faça o treinamento mudança de paradigmas. Tome essa decisão, eu vou mudar. Eu vou assumir a responsabilidade e eu vou mudar. Faça o treinamento mudança de paradigmas. Eu vou deixar aqui abaixo um link para você. Basta você clicar neste link. Tem um outro vídeo na página de 5 minutinhos, onde eu vou te mostrar o poder da mudança de paradigmas, o que aconteceu comigo quando eu saí de dentro desta caixa, que é o que vai acontecer com você. O link está aqui abaixo nos comentários e na descrição do vídeo. Se você está assistindo no Facebook, procure aqui nos comentários, eu vou deixar para você o link aqui, tá bom?
Se gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, é muito importante. Se você não é inscrito no meu canal, clique em inscrever-se e ative o sininho de notificações, que todos os dias ou a cada 2 ou 3 dias eu estou aqui trazendo informações de valor para você, tá bom? Grande beijo no seu coração, clica no link, adquira o treinamento Mudança de Paradigmas, comece essa transformação, saia da caixa e eu espero muito te encontrar lá para o primeiro vídeo, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, te encontro lá.